A rivalidade crescente com os Estados Unidos aumenta a cooperação militar e o alinhamento entre a China e a Rússia. Para conter os Estados Unidos na Ásia e na Europa, as duas grandes potências autoritárias e antidemocráticas devem ampliar as manobras militares conjuntas nos próximos meses. Já cooperam em questões de segurança interna, como a criação de uma internet fechada e censurada e a repressão às manifestações de protesto em Moscou e Hong Kong. Em 3 de outubro, o ditador russo Vladimir Putin revelou que a Rússia está colaborando com a China para criar um sistema de defesa antimísseis com alerta antecipada. A colaboração em projetos desta importância estratégica mostra o elevado grau de cooperação. Os sistemas de alerta antecipada são formados por estações de radar de longo alcance e constelações de satélites, têm um papel central nas estratégias de dissuasão nuclear ao advertir para um ataque logo depois que os mísseis inimigos são disparados, dando tempo para preparar uma resposta e tentar atacar o míssil inimigo antes que seja tarde demais. Até hoje, só os Estados Unidos e a Rússia conseguiram criar grandes redes de proteção deste tipo, que são extremamente caras. Como este tipo de sistema de defesa precisa ser altamente secreto, a cooperação exige um alto grau de confiança mútua. A China não pode estar preocupada com o risco de um ataque da Rússia. A criação de uma rede deste tipo daria ao Kremlin a oportunidade de observar de perto as fraquezas e vulnerabilidades da China. A China e a Rússia criticaram os Estados Unidos por terem abandonado, em 2 de agosto deste ano, o Tratado sobre Mísseis Nucleares Intermediários. Tratado sobre Forças Nucleares Intermediárias, para ser exato, assinado em 1987, o primeiro a extinguir toda uma classe de armas atômicas, os mísseis nucleares de curto e médio alcances baseados em terra. Antes de sair, o governo Trump acusou a Rússia de violar o acordo, mas talvez a maior preocupação dos Estados Unidos seja o fato de que a China não fazia parte e, portanto, pode fabricar esse tipo de arma. O regime comunista chinês ficou especialmente preocupado com a intenção dos Estados Unidos de instalar mísseis de curto e médio alcance no leste da Ásia, onde a China seria o principal alvo. A China e a Rússia também se opõem ao desenvolvimento pelos Estados Unidos de sistemas de defesa antimísseis, que veem como uma ameaça à dissuasão nuclear. Um dos tratados emblemáticos da Guerra Fria foi o Tratado de Mísseis Antibalísticos de 1972, que proibiu os Estados Unidos e União Soviética de instalar sistemas de defesa. Isto garantia o equilíbrio do terror nuclear. Era conhecido como destruição mutuamente assegurada, cuja sigla em inglês é MAD, que significa louco. Era uma loucura. Se uma das superpotências iniciasse uma guerra nuclear, tinha a certeza de que seria destruída e arrasada pelo contra-ataque inimigo. Como a guerra, na definição do estrategista alemão Karl von Clausewitz, é a continuação da política por outros meios, não haveria nada a conquistar, a não ser uma terra arrasada e contaminada pela radioatividade. O mundo se equilibrava no fio da navalha. Durante a chamada Segunda Guerra Fria, que começa com a invasão soviética ao Afeganistão em 1979 e vai até o degelo entre o presidente Ronald Reagan e o líder soviético Mikhail Gorbachev, Reagan lançou um novo desafio. Em 1983, anunciou a Iniciativa de Defesa Estratégica, mais conhecida como Projeto Guerra nas Estrelas. O ex-ator de Hollywood trazia um símbolo do cinema, uma marca do cinema americano, para o confronto estratégico, aumentando a pressão sobre a União Soviética, que sabia que não tinha condições de competir com os Estados Unidos e na alta tecnologia necessária para desenvolver um sistema de defesa antimísseis. Era uma ideia mais cinematográfica do que para o mundo real. Para uma defesa antimísseis funcionar, os radares precisam detectar o lançamento dos mísseis inimigos, rastrear sua trajetória, atacar os mísseis no espaço exterior e se certificar de que foram realmente destruídos.
Com uma chuva de mísseis era praticamente impossível fazer isso, mas a tecnologia avançou tanto nas últimas décadas que as superpotências parecem dispostas a tentar mais uma vez. O unilateralismo agressivo de Donald Trump, com sua presunção de uma superioridade absoluta e eterna dos Estados Unidos, empurra a China e a Rússia para uma aproximação estratégica e o mundo para uma nova Guerra Fria. O terror de um holocausto nuclear que parecia afastado definitivamente por uma era de paz, prosperidade e cooperação está de volta. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.